Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato, seja bem-vindo. Bem pessoal, a gente sabe que o sistema de mísseis russo, o Iskander, com seu devastador poder de destruição, é considerado uma arma de ataque extremamente eficiente. Nos últimos meses, a grande maioria dos ataques de precisão realizados pelos russos são feitos com a utilização dos mísseis dos sistemas Iskander-M, que são mísseis balísticos de grande precisão. Nesta semana que está passando aí, a gente teve informações e também imagens de pelo menos 2 ataques devastadores com o emprego desses mísseis. Um desses ataques aconteceu no último domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Nessa ocasião, os ucranianos moveram componentes de um sistema de defesa aérea para uma área de floresta lá na região ucraniana de Sumy. Mais precisamente, para uma área localizada ao sul da cidade de Sumy, isso aí bem pertinho da fronteira com a região russa de Kursk. A intenção era armar emboscadas para as aeronaves russas que estão atuando na região russa de Kursk em apoio às recentes operações das forças russas que estão fechando um cerco sobre as posições dos invasores ucranianos nas proximidades da cidade de Sudzha. Acontece que, devido aos rigores do inverno, as árvores da floresta onde eles escolheram para esconder os veículos estão bastante desfolhadas e isso facilitou o trabalho dos operadores russos de drones de vigilância, que logo descobriram e passaram para o comando central a posição, a localização dessas unidades. Imediatamente, o comando acionou uma equipe de operadores de um sistema de mísseis Iskander-M que estava operando nas proximidades. Esse sistema logo entrou em ação, disparou um de seus mísseis balísticos, que com sua carga explosiva de cerca de 480 quilos, pulverizou os equipamentos e a mão de obra ucraniana que se encontrava naquela área. De acordo com as informações dadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, essa ação rápida e combinada entre operadores de drones de vigilância e componentes de sistemas de mísseis Iskander destruiu um lançador do sistema de mísseis de defesa aérea S-300PS das Forças Armadas Ucranianas. Também destruiu uma estação de radar de orientação de mísseis, vários veículos que faziam parte daquele componente de defesa aérea e, segundo a informação do Ministério Russo, cerca de 25 militares que atuavam na operação e na proteção daquele sistema S-300. Ainda lá na semana passada, nessa semana aliás, ainda nessa semana e lá na região de Sumy, os operadores russos de drones de vigilância encontraram alguns veículos trafegando por uma estrada e os seguiram. Os russos ficaram surpresos quando os veículos pararam em uma parte da estrada, uma parte rodeada de árvores, e começaram a descarregar alguns equipamentos, material para camuflagem e em seguida drones de ataque de longo alcance. Isso aí de acordo com informações dadas pelo Ministério da Defesa da Rússia. Sem perceber que haviam sido descobertos e que estavam sendo observados pelo drone russo, os ucranianos começaram a montar uma cobertura camuflada para esconder as suas atividades de montagem e lançamento dos drones, que certamente usariam a estrada como pista de decolagem. Os operadores do drone de vigilância, o drone russo, então acionaram o comando central, que imediatamente autorizou um ataque
com o lançamento, mais uma vez, de um míssil balístico Iskander-M. Na imagem, é possível ver a chegada do míssil que explodiu a uma certa altura do alvo, lançando centenas de estilhaços que causaram a destruição da mão de obra e do equipamento ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia informou que nesse ataque aí foram destruídos cerca de 14 drones kamikaze de longo alcance. Mais de 20 especialistas que compunham a equipe encarregada de lançar e operar os drones e também alguns poucos veículos usados para o transporte do equipamento e desse pessoal ucraniano. Isso tudo aí foi pulverizado lá pelo Iskander-M. Mais uma vez, a operação conjunta entre operadores de drones de vigilância e operadores de sistemas de mísseis balísticos Iskander dá um bom resultado e causam a eliminação de mão de obra especializada e de equipamentos importantes dos ucranianos. E meu amigo, se você gosta do nosso trabalho e deseja ajudar a manter o canal, você pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave a gente deixa na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo aí é importante para a gente. Meus amigos, alguém aí pode até pensar que é piada, mas não é. Para completar a humilhação de Zelensky durante a sua visita ontem à Casa Branca, a fim de assinar um contrato de cessão de recursos naturais para os Estados Unidos, onde as conversas chegaram a um ponto extremo, onde se iniciou uma discussão com Trump e o seu vice, o J.D. Vance, contra o presidente ucraniano Zelensky. Durante essa discussão e durante a reunião, antes da discussão, uma pessoa perguntou ao presidente ucraniano: por que você não veste um terno? Você não tem um terno? Você está no escritório do mais alto nível aqui dos Estados Unidos. E essa pessoa completou a indagação dizendo ao Zelensky que muitos norte-americanos se sentiam desrespeitados com essa atitude do líder ucraniano. Dizem que o Zelensky respondeu a ele que depois do conflito, depois da guerra, ele vai usar um terno, talvez até melhor do que o cara que indagou estava usando. E ainda sobre o bate-boca entre Zelensky, Trump e J.D. Vance. Hoje, sábado, dia 1º de fevereiro de 2025, a rede de notícias BBC informou que uma entrevista entre os dois líderes, entre Trump e Zelensky, havia sido cancelada. E Zelensky disse à BBC que Zelensky e a sua comitiva foram mesmo convidados a deixarem a Casa Branca o mais rápido possível, logo após a discussão lá. Falar que eles foram convidados a se retirar é a forma educada de informar ao público que Zelensky e sua equipe foram mesmo expulsos da Casa Branca. Após esses eventos, cerca de 10 líderes das maiores economias europeias se manifestaram confirmando apoio irrestrito ao Zelensky na sua guerra contra a Rússia. A crise entre Estados Unidos e a União Europeia acabou de ganhar novas dimensões. E como nós dissemos em nosso vídeo de ontem, os últimos acontecimentos lá no Salão Oval da Casa Branca aumentam as dúvidas sobre o futuro do relacionamento entre Estados Unidos e a OTAN, que agora, mais do que nunca, corre sério risco de perder o apoio do seu maior financiador, que a gente sabe são os Estados Unidos. A OTAN está correndo sim o risco agora de perder o apoio financeiro e a contribuição militar
que vem sendo dada pelos Estados Unidos. Devido a essa divergência de opiniões entre Trump e os líderes da União Europeia em relação ao conflito lá na Ucrânia, os analistas estão questionando se os Estados Unidos continuarão mantendo o compromisso de defender os europeus em caso de um ataque externo. Há uma determinação dos Estados Unidos de considerar um ataque contra qualquer membro da OTAN. Os Estados Unidos considerariam como um ataque ao próprio território dos Estados Unidos. Isso antes do Trump. Agora, nesse momento, isso aí está sendo questionado. Os Estados Unidos vão continuar com essa determinação aí ou vão rever isso tudo? O Zelensky e seus aliados europeus sabem que sem os dólares e sem as armas, também sem a inteligência dos Estados Unidos, que fornece dados sobre a movimentação do exército, da marinha e das aeronaves da Força Aeroespacial Russa, sem isso aí, eles não poderão vencer a Rússia. E por isso eu aqui acredito que Europa, Zelensky, farão algum movimento para tentar minimizar os danos causados pelo presidente ucraniano. Eles tentarão contornar essa situação, porque precisam do apoio financeiro e militar dos Estados Unidos. Ainda hoje, a Maria Zakharova, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, fez uma publicação dizendo que Zelensky não demonstra responsabilidade e ele está obcecado pela guerra. Ela disse que a viagem do Zelensky a Washington foi um grande fracasso político e diplomático. Segundo Zakharova, a Rússia já falou por diversas vezes sobre a inadequação, sobre a corrupção e a incapacidade do Zelensky de conduzir negociações de alto nível. Sem contar que os russos consideram Zelensky um presidente ilegítimo. Consideram que ele não tem autoridade mais como presidente da Ucrânia. A Zakharova disse que o comportamento do Zelensky diante do presidente dos Estados Unidos foi escandaloso e grosseiro. Ela disse que o presidente da Ucrânia é um instigador irresponsável de uma grande guerra e que por isso suas ações são uma ameaça perigosa para a comunidade mundial. Pessoal, a coisa ficou mesmo bem difícil para a Ucrânia. Hoje, mais cedo, Karoline Leavitt, a secretária de imprensa do governo Trump, disse que os Estados Unidos não fornecerão mais assistência militar aos ucranianos, pois nesse momento a prioridade é alcançar um acordo de paz. Vejam bem, essa declaração aí da secretária de imprensa do governo Trump, ela já era esperada por alguns círculos. Já se esperava por isso aí depois daquela reunião de ontem. E é, até o momento, o evento mais importante do dia. Os Estados Unidos estão informando que não fornecerão mais ajuda militar para a Ucrânia. Isso aí, nesse momento, a menos que a União Europeia tome uma atitude, nesse momento, isso decreta quase que a incapacidade da Ucrânia de continuar lutando contra as tropas do Putin. O que eles, os ucranianos, têm em estoque de munição, não sei dizer para quanto tempo, mas isso é suficiente para pouquíssimos meses de combate. Pouco tempo de luta é o que eles têm em estoque. A União Europeia pode se movimentar e tentar suprir a deficiência, a falta do apoio dos Estados Unidos. Mas nesse momento eles não conseguem. Eles não têm produção de equipamentos militares, de munição suficiente para repor o que os Estados Unidos estão cortando nesse momento. Então, para a Ucrânia, essa decisão do Trump é muito grave, muito séria e pode decretar, em um curto espaço de tempo, a incapacidade das tropas do Zelensky de continuarem lutando. O Trump
é um cara meio imprevisível. Quem diria que nessa reunião na Casa Branca iria partir para esse lado agressivo? Os dois lados. A gente não acreditava. Eu não acreditava numa assinatura da documentação de cessão dos recursos naturais da Ucrânia para os Estados Unidos. Mas também eu não imaginava que fosse partir para aquilo ali. E o Trump, ele negou ter chamado o Zelensky de ditador. Então, o Trump é meio imprevisível. Não se sabe o que ele vai fazer amanhã. E isso é difícil, torna difícil a gente fazer uma avaliação dos próximos acontecimentos. A gente está sempre contando com a incerteza causada pelo Donald Trump. Fato, hoje, a Ucrânia está perdendo o seu maior financiador, os Estados Unidos. Outro detalhe, as grandes mídias informaram que Trump vai determinar uma investigação séria sobre todos os recursos financeiros que foram repassados para a Ucrânia, pois o próprio Zelensky, em uma entrevista há alguns dias, disse que não recebeu todos os recursos que os Estados Unidos disseram ter liberado. Onde está esse dinheiro? Outras mídias afirmam que o Zelensky hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Dinheiro desviado dos repasses dos seus aliados. O Zelensky e a turma dele, segundo algumas mídias, desviaram muita grana. Trump quer saber onde foi parar esse dinheiro. Olha, essa discussão de ontem foi muito danosa para os interesses do Zelensky e da União Europeia. Então, amigos, é isso aí. A gente está parando por aqui, aguardando mais desdobramentos dessa situação, e quando surgir notícia nova a gente passa para vocês. Obrigado pelo apoio, pela força, obrigado pela ajuda, e eu conto com você aqui no canal no nosso próximo vídeo. Até lá!